Olá, eu sou Simone Amorim e falo com você aqui do meu canal do YouTube Opinião Simone Amorim, onde todas as semanas estou aqui para falar sobre temas relacionados às contratações públicas. Eu sou especialista em licitações, atuante como instrutora de órgãos públicos e de empresas que vendem para o governo, servidora do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul há quase 3 décadas, 29 anos falando de licitações, sou advogada e atuo nesta área, portanto, estou aqui hoje para falar sobre reequilíbrio financeiro, um tema tão importante que tem originado grandes celeumas, que gira em torno da planilha de precificação, planilha de custos, e hoje nós estaremos falando um pouquinho, então, sobre este tema importante para servidores e para fornecedores. Ao final, se você gostar do meu vídeo, deixe o teu joinha, se não for inscrito ainda no meu canal, colabore, se inscreva, porque é assim que nós podemos aumentar a nossa interação, ok? Então, conto contigo. Então, compartilhei contigo aqui a minha apostila de um curso que tenho dado sobre planilha de custos, e neste módulo que vou gratuitamente disponibilizar esta aula para vocês aqui no meu canal do YouTube, falaremos então sobre o equilíbrio financeiro dos contratos administrativos, que é garantido pela Constituição Federal, ou seja, a partir do momento da contratação, pressupõe-se que o preço esteja alinhado com o preço de mercado, portanto, que não haja necessidade de alteração no valor contratado pelo período mínimo de 12 meses. Contudo, nós temos algumas possibilidades de reequilíbrio financeiro que, quando solicitados pela empresa, inclusive, muitos órgãos não sabem disso, mas só podem se negar se os pressupostos não forem atendidos. Sendo atendidos, o reequilíbrio para a manutenção do preço inicialmente oferecido, das condições inicialmente contratadas, é uma exigência legal, um direito, tanto do servidor que está aí em nome do órgão, tentando manter aquele valor que foi inicialmente pactuado e que pode ter sofrido uma variação, inclusive, para maior, portanto, com o direito evidente em defesa dos cofres públicos, da redução daquele importe, quanto para as empresas também que podem ter, em razão de algum pressuposto ou de algum instituto que dentro do reequilíbrio financeiro a que tenha direito, ter sido alcançado naquele momento, então lhe consiste em estar ali nivelando o seu valor para mantê-lo tal qual como contratado. Então, vejam bem, a regra é que as licitações, sejam formalizadas a partir de preços praticados no mercado. Portanto, a planilha de custos é que vai direcionar não só para o órgão o valor ali máximo da contratação, como após contratado, os termos em que foram contratados. Portanto, a planilha de custos, como eu já disse em outros vídeos aqui no meu canal, é importante, é muito importante, não só para aquele momento da contratação, como também nesse momento de um eventual reequilíbrio. E as empresas precisam planilhar os seus custos diretos e indiretos da melhor forma possível, devem se ater aos preços planilhados quando obrigatória a apresentação da planilha lá na formação de preços do órgão, também para que não haja uma possibilidade de inexequibilidade do objeto em razão desse preço máximo que foi planilhado ali na licitação, estar em desacordo com as regras de mercado. Nós vimos nas nossas aulas anteriores que, contratado o objeto pela administração, então pressupõe-se que o preço esteja em sintonia com o mercado e que a sua variação, de acordo com o cenário normal, com situações que sejam previstas, vai se manter ali um equilíbrio pelo período, como disse, em geral, de 12 meses, pelo prazo da contratação. Então, há uma presunção de que o preço esteja dentro deste valor de mercado.
após a manutenção, após a contratação. Então, a manutenção desse equilíbrio é garantia constitucional para as duas partes, em razão do princípio da igualdade. Então, tanto para o fornecedor quanto para o órgão contratante. Nós vimos que está garantido na nossa Constituição, olha só, mantidas as condições efetivas da proposta. Então, a própria Constituição fala da manutenção das condições efetivas da proposta. Então, o equilíbrio financeiro é garantia constitucional. E aí, ultrapassadas, eu aqui não tenho tempo hábil, como no meu curso sobre planilha de custos e reequilíbrio financeiro, de passar por todo o normativo. Mas a gente sabe que há, inclusive na nossa lei de licitações, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né? E que ocorrendo fato superveniente, excepcional ou imprevisível, é possível sim estarmos reequilibrando o preço para que aquelas condições iniciais de mercado sejam então preservadas. E aí, olha só, o nosso artigo 58, ele fala, né, da nossa lei 86666, que os contratos são mantidos com a prerrogativa de alteração, né, unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas. Então, olha só, para a recomposição, então, desse reequilíbrio financeiro, a manutenção dele, nós temos 3 institutos: reajuste, repactuação e revisão, que também alguns chamam aí na nossa doutrina de recomposição. O reajuste é muito simples, reajuste é a atualização do valor do contrato pela variação dos custos de produção ou dos preços de insumo. Então, olha só, o reajuste, vou deixar destacado aqui, ele é a atualização do valor do contrato. Então, é muito simples, o reajuste é a atualização do valor do contrato. Pensando assim, né, pressupõe-se que durante os 12 meses de vigência da contratação ordinária, estou falando de uma vigência ordinária, de uma vigência mais comum, nós temos que o valor não sobe, mas, né, esse reajuste ocorreria 12 meses após, né? Ocorre que, olha só, o edital, ele tem toda, o artigo 40 agora da 8666 fala, ele tem toda a sua estrutura, inclusive critérios de reajuste nele previstos, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Então, geralmente, há uma previsão contratual que já vem do edital para o reajuste, o reequilíbrio daquele contrato após, geralmente, o prazo de vigência da contratação. Também os critérios, database, periodicidade do reajustamento de preços, critérios de atualização monetária, tudo isso devem estar contidos dentro do instrumento contratual e, por conseguinte, replicados do próprio edital. Olha só, o reajuste, então, é a atualização do valor contratado por índices pactuados, específicos ou setorial. Reposição da variação efetiva do custo de produção. Então, em curtas palavras, de um modo bem didático, reajuste é o reequilíbrio financeiro do contrato para a manutenção daquela proposta inicial das condições inicialmente pactuadas. Geralmente ocorre no período de 12 meses, já vem prescrito no contrato a taxa, né, o índice de variação, esse reajuste, como será e quando será. Em geral, não é permitido o reajuste do contrato durante a sua vigência, mas havendo a prorrogação, há a possibilidade, sempre de acordo com a planilha inicialmente apresentada, com o custo daquele objeto, apenas o reequilíbrio, o reajuste para manter a variação que esse custo sofreu. Já a repactuação, que é o segundo instituto que nós falamos aí,
ela foi prevista lá na nossa IN 5 2017, ela tem como fato gerador a data base do piso salarial da categoria dos empregados terceirizados. Então, se eu estou contratando uma determinada categoria, aquela categoria tem a data base do seu reajuste por convenção de trabalho, né? Então, nós temos já também, desde o início, essa previsão. Em geral, ocorre daí 12 meses. Ainda ontem, um seguidor do Instagram me chamou lá no direct e falou: olha, professora, aqui no meu estado, o Tribunal de Contas não aceita nenhum reajuste, uma repactuação com período menor do que 12 meses. Então, atenção, o reajuste, ok, eu preciso realmente adequar esse preço e pressupõe-se até como fonte de pesquisa, né? Essas contratações ainda servem como base, como fonte lá na formação de preço por um período de 12 meses, porque pressupõe-se que esse valor não sofrerá grande alteração nesse período. Já a repactuação, se você está formalizando um contrato cuja categoria de trabalho vai ter uma data base com um período inferior a 12 meses, nos estudos técnicos preliminares já deixe isso definido, porque para o reequilíbrio daquela contratação, a necessidade, sim, de estarem aí, até porque num contrato de prestação de serviços, o impacto maior dos custos é justamente em cima do salário desses funcionários que atuam nesta prestação de serviço. Então, deixe isso bem delineado no seu estudo técnico preliminar, que é para isso, inclusive, que ele serve. Depois nós temos repactuação para isso também, não é? Repactuação, prestação de serviços continuados. Então, aqui é o gráfico daquilo que a gente viu, na data base da categoria contratada, previsão contratual dos termos da Convenção ou dissídio trabalhista. A contratada protocola a solicitação de aditamento, juntando minimamente a planilha de custos atualizada, convenção ou dissídio com o piso atual e relação atual de empregados vinculados à contratação. Isso quando for solicitar o aditamento na prestação de serviços continuados para a formalização da repactuação como forma de reequilíbrio do valor contratado. Antes de entrarmos no nosso último instrumento, falo com você aqui do meu canal Opinião Simone Amorim e conto com você para nele se inscrever se gostar do meu vídeo e nele não estiver inscrito. Assim nós poderemos estar interagindo e você todas as semanas receberá a notificação do meu conteúdo publicado especialmente para falar sobre licitações. Tenho também Opinião Simone Amorim, um blog onde todas as semanas falo por notícias e artigos de temas relacionados à licitação pública, especialmente sobre esse tema. Lá no meu blog, acesso para você fazer o curso completo de planilha de custos, né? Toda a formação de preços a partir da planilha, tanto por parte do servidor quanto nos casos obrigatórios para o órgão, e assim os institutos também, quando é possível, de forma mais detalhada, estarmos reequilibrando o contrato. Revisão ou recomposição, nosso último instrumento, então. Então, quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, você tem sim o direito e o dever, como fornecedor ou como servidor, de estar reequilibrando por este instituto de revisão o seu preço. E aí nós temos que, nesta situação, sim, há a necessidade de acontecer algo, né, que seja imprevisível, portanto, com menos de 12 meses de contratação, por óbvio. Eu creio que o colega que me falou que o Tribunal de Contas lá do seu estado não aceita o reequilíbrio financeiro em período menor que 12 meses, não esteja ainda alinhado com
o Instituto Revisão Recomposição. Aí sim, qualquer Tribunal de Contas, por óbvio, aceitará, como foi o caso da greve dos caminhoneiros, que aconteceu agora há pouco tempo, né, há poucos anos, onde assistimos um desequilíbrio de alguns, principalmente de alguns produtos, e que haviam sido recém-contratados. Portanto, houve sim a necessidade em todo o país, mesmo para contratos com menos de 12 meses, dada a variação significativa do preço de mercado e a desconexão deste preço com o preço inicialmente planilhado, inicialmente contratado, em razão de um caso, no caso, que cito agora de força maior, então, um ato que não foi previsto na contratação. Ok? Então, nós temos algumas outras situações que não vamos nos aprofundar aqui, mas que ensejam a revisão, recomposição. E o gráfico, então, que deixo para vocês deste instituto, questões extraordinárias. Então, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequência incalculáveis, ou caso de força maior, fortuito, criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais que repercutam nos preços. Isso aqui são questões extraordinárias que possibilitam a revisão devidamente motivada, com nova planilha de custos apresentada. Ou questões econômicas, né? Elevação de custos que impactem as condições iniciais para mais ou para menos. Olha só, diminuição de custos que torne o preço excessivo perante o mercado. Então, nós vimos que o reequilíbrio financeiro pelo Instituto da Revisão, a partir de um fator imprevisível, pode acontecer sim, e é comum que seja, então, tratado de uma maneira especial, materializado nos autos as suas razões e o preço reequilibrado a partir da planilha de custos inicialmente apresentadas. Eu sou Simone Amorim, agradeço ter ficado comigo aqui no meu canal do YouTube, te convido para mais uma vez, se não estiver inscrito, te convido novamente para se inscrever aqui no meu canal. Deixe o seu joinha, o seu comentário e não deixe de me visitar lá no meu blog Opinião Simone Amorim e nem mesmo de me seguir nas redes sociais. Conto com você, forte abraço.